Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande ter você conosco em mais uma série. Nós vamos para o nosso quarto tópico, a série O Alvo, a qual Deus falou de maneira poderosa aos nossos corações. E eu tenho certeza que através dessa série também, que vai ficar registrado para você poder compartilhar com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza também que ela vai falar ao teu coração. Nós vamos para o nosso quarto tópico aqui, que é acertando o alvo. Todos nós temos o desejo de acertar o alvo e eu tenho certeza disso. E eu quero trazer aqui uma palavra que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através de um erro cometido por Adão e Eva, houve uma consequência drástica, houve uma consequência muito grande por toda a humanidade, até que veio Jesus Cristo e pôde nos redimir de todo esse pecado, mostrando ao ser humano que é possível viver, sim, lutando contra o pecado. E o nosso Senhor Jesus, a palavra diz que Ele cravou na cruz do Calvário toda a nossa acusação, toda a nossa dívida, tudo aquilo que vinha para nos condenar. A palavra diz que foi rasgada a cédula de acusação contra a minha vida e contra a tua vida. E talvez você se pergunte: pastor, mas por que o ser humano, por que a humanidade está vivendo o que está vivendo? Será que isso tem alegrado? Será que isso tem feito com que o coração do Senhor venha se agradar pelas atitudes humanas? Existe uma palavra chamada pecado. Ou você leva ela muito a sério, ou você leva ela na brincadeira e deixa de viver e de usufruir tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Porque se tem uma coisa, uma única coisa que nos afasta de Deus, a palavra diz que são os nossos pecados. Mas eu entendo também que quando nós confessamos os nossos pecados a Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, a palavra nos garante que Ele é fiel e justo para me perdoar, para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, você precisa voltar a acertar o alvo. Eu conheço muita gente que tem potencial, muita gente que estuda, muita gente sabe que tinha tudo para estar num nível, no topo dessa escada, como você está vendo ao fundo aqui, acima, um degrau acima, mas que infelizmente parece que quanto mais busca, quanto mais estuda, parece que mais para trás anda. Por quê? Por que isso acontece com muitas pessoas? Infelizmente, nós entendemos, mediante a palavra do Senhor, que o pecado ele paralisa a nossa vida, que o pecado ele nos torna cego, que o pecado nos impede de avançar e de alcançar as promessas de Deus na nossa vida. E eu quero trazer através dessa série, desse tópico, acertando o alvo, eu quero trazer para você alguns tópicos aqui que eu tenho certeza que vai direcionar você a voltar a mirar no alvo certo, a voltar a acertar e garantir e vivenciar todas as promessas de Deus. Mas antes, talvez tenha sido a sua pergunta também: mas qual é a consequência para aqueles que andam no pecado? Existem algumas consequências para tudo na nossa vida, principalmente para aqueles que escolhem o caminho da desobediência. A palavra diz que se dermos ouvidos à palavra do Senhor, se andarmos na sua palavra, iremos comer e beber o melhor dessa terra. E lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, esta morrerá. A palavra do Senhor também diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a palavra de Deus o tempo todo ela vem nos instruindo, nos ensinando a não viver, a não levar uma vida de pecado. Mas aí entra também o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Você escolhe se quer obedecer ou não. Você escolhe se quer viver o melhor ou não. Você escolhe se quer andar na palavra de Deus ou não.
E quando você toma a decisão de desobedecer à palavra do Senhor, existem consequências graves. Não é verdade? É muito triste quando nós olhamos no mundo que nós vivemos, jovens, muitos jovens mesmo, se perdendo nas drogas, na prostituição, se perdendo nesse mundo. E nós nos deparamos com muitos deles mortos, assassinados, talvez em confronto com polícia, em confronto até mesmo, né, na sua área onde ele mora. Enfim, é muito triste quando nós nos deparamos com situações assim também. E até mesmo quando nós nos deparamos com pessoas que estão vivas, mas que andam como mortas espirituais. Não têm sonhos, não têm projetos, abriram mão de uma vida com Deus, estão afundadas no pecado, sabe, através das traições, através, sabe, de um espírito de desobediência enorme. E nós precisamos entender que há uma influência muito forte de Satanás, que tem como propósito roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do inimigo. E ele tenta o tempo todo conduzir, ele tenta o tempo todo induzir as pessoas a cometerem o pecado. Porque quando nós cometemos pecado, nós estamos nos afastando de Deus. Mas quando nós entendemos e reconhecemos que somos filhos de Deus e que todos os pecados, todos os erros que nós cometemos, nós depositarmos na cruz do Calvário, nós depositarmos diante do Senhor. A palavra diz que um coração quebrantado Ele não desprezará. Então, existem consequências, mas também através do pecado existe perdão. Existe perdão de Deus para a sua vida. Você está achando que não tem perdão, mas tem perdão de Deus para você. Você que está vivenciando o pecado, você que está me assistindo aí. E muitas das vezes, alguns participam até de ministério, alguns estão dentro de igreja. Pode ser que você está me assistindo aí e você se frustrou dentro da igreja e você entrou numa vida de pecado. Você decidiu ir contra os princípios da palavra de tudo que você um dia aprendeu por causa dos prazeres da sua carne. Cuidado, isso tem uma consequência muito grave. Cuidado, que o pecado ele entristece o coração de Deus. E eu creio que você que é criação, que é criatura de Deus, tem o desejo de trazer alegrias ao coração do Pai. Por isso, tem perdão para você hoje. Volte os teus olhos para o Senhor. Se arrependa aí mesmo onde você está. Peça perdão a Ele, é isso mesmo, onde você está me assistindo agora. Pare tudo aí e fala assim: Senhor, eu me arrependo. Pai, eu te peço perdão. Senhor, eu quero levar a minha vida e eu quero viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Peça perdão a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar e Ele vai te purificar de toda a injustiça. Você precisa levar a sério o pecado. O pecado é algo muito grave que, infelizmente, tem levado muitas pessoas para o inferno. E quando nós falamos de inferno, a gente não tem a dimensão de como é esse lugar. Mas ele existe. A Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Lá você vai pedir a morte e não vai ter. Lá você vai querer sair do sofrimento e não tem como sair do sofrimento. Por isso, agora em vida, você tem a oportunidade de se arrepender e de escolher o céu para você. De se arrepender e olhar para toda a obra da cruz. Tudo que Jesus fez por mim e por você. Então, amado, você que está me assistindo, cuidado, o pecado tem consequência. Sim, em todas as áreas da nossa vida. E você que está me assistindo, aproveite essa oportunidade para convidar Jesus para o teu coração, para a sua vida, para se arrepender de tudo que você fez. Quer ver algo que acontece muito também? Provérbios capítulo 28, versículo 8 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Você sabe o que está fazendo é errado, você entende o que você está cometendo é contra os princípios da palavra de Deus, mas você não conhece. Você tenta encobrir. E uma coisa eu aprendi desde quando eu me converti: pecado precisa ser levado a sério. Pecado precisa ser tratado. Pecado precisa ser cuidado e levado nos mínimos detalhes. Porque eu entendo, querido, que uma vida ou alguém que deseja muito desfrutar dos planos originais do Senhor, ela precisa
resistir aos pecados, resistir às tentações desse mundo. Então o pecado, ele precisa ser levado muito sério. Nós precisamos sim, não apontar os nossos dedos, não dizer quem está certo e quem está errado, mas sim, através da palavra do Senhor, trazer direção, orientação. Certa vez um casal me procurou dizendo: pastor, eu gostaria de me membrar na sua igreja, mas eu moro hoje junto com a minha esposa, eu não tenho condição de casar, a gente decidiu morar junto, nós já estamos assim já há 15 anos. Passamos por alguns ministérios, por algumas igrejas e trabalhamos em alguns também, trabalhamos em ministérios, participávamos da Santa Ceia e eu pude ali trazer dentro da palavra de Deus a orientação. Em Efésios, no capítulo 5, diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. O que é fornicação? É quando você está em uma relação com alguém fora dos princípios da palavra de Deus. A fornicação é aquilo que nós chamamos de pecado, que entristece o coração do Senhor. Por quê, pastor? Porque você decide ter relações sexuais com a sua namorada. A Bíblia fala que isso é fornicação. Isso entristece o coração de Deus. A Bíblia fala que isso é pecado. E eu pude ali, sabe, na direção do Espírito Santo, não trazendo acusação, porque nós não temos poder de acusar ninguém, querido. E se você foi acusado por alguém, eu quero aqui te pedir perdão como pastor. Na condição de pastor, libere o teu coração para que você possa vivenciar tudo que Deus tem para a sua vida. E eu digo para você, eu pude ali conversar com aquele casal, instruí-los dentro da palavra de Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, hoje eles estão habilitados a desfrutar o melhor de Deus no seu casamento. Eles se casaram, hoje tomam Santa Ceia, hoje Deus tem abençoado a sua casa, os seus filhos, porque eu entendo que existe a vontade permissiva de Deus e muitos estão andando sobre a permissão de Deus, mas não tem coisa melhor do que andar habilitado por Deus. Quando você anda na habilitação do Senhor, você consegue desfrutar, você consegue vivenciar coisas que você nunca antes imaginou na sua vida. A alegria, a paz, o prazer de saber que aquilo que você está fazendo é certo e que agrada ao coração do Senhor. Por isso, então, nessa série, que você possa focar, que você possa voltar os teus olhos para o alvo e entender que grandes são os sonhos de Deus para a sua vida. Por isso, então, você que está aí me assistindo, não perca o seu alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Isso é fato. E tem muita gente, às vezes, querendo acertar o alvo, mas que tem pecado. Mas você entenda que todas as vezes que você errar, existe um advogado diante do Pai que vai julgar as nossas causas. Existe o Senhor Jesus que tem perdão para mim, para você, tem salvação, tem libertação. Você não pode ficar acorrentado nesse pecado. Você não pode ter remorso. Fala: Senhor, me perdoa as minhas falhas, e amanhã está fazendo novamente tudo. Você precisa se arrepender do fundo do teu coração e não cometer mais essas falhas. Lembra do casal que eu citei aqui? Para a honra e glória do Senhor Jesus, eles têm experimentado coisas que nunca antes imaginaram no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida profissional. Eles têm conquistado, avançado dia após dia. Isso porque eles aprenderam a andar na aprovação de Deus. Ou você escolhe andar na permissão, ou você escolhe andar na aprovação. Na permissão, talvez é a forma que você se encontra agora. Deus está permitindo você viver dessa forma, mas Ele não está aprovando. E quando você anda na aprovação de Deus, você desfruta do melhor de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração e entenda que tem perdão para você. A palavra diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Pecou? Tem perdão para você. Não remorso, mas que você possa se arrepender do fundo do teu coração e viver o melhor que Deus preparou para você nessa terra. Foque no alvo. Volte a olhar para a cruz de Cristo. Volte a olhar para tudo que Ele fez por mim e por você. Ele declarou na sua última palavra: está consumado. Já foi pago o alto preço. Não tem condenação mais para a tua vida. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você pode sim vencer. Você pode sim viver a libertação desse vício. Você pode sim viver, voltar a sonhar tudo aquilo que um dia Deus trouxe no teu coração. A tua família é alvo de Deus. Você é alvo do Senhor. E assim como o filho pródigo, que você esteja disposto
a voltar aos braços do Pai, porque Ele está de braços abertos. E sabe qual é o propósito dele? Fazer com que você suba, degrau por degrau, até alcançar o nível mais alto na sua vida. E lá se manter, para que todos que olhem para você digam assim: grande é o Deus que Ele serve, poderoso é o Deus que ela serve. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa chegar ao topo. Mas entenda, degrau por degrau, sem perder o alvo. Deus te abençoe em nome de Jesus.